amigos, estamos nós aqui para o nosso primeiro AICA 15, uma conversa massa sobre felicidade nas organizações. Eu, Johan Salazar, gestor de operações aqui da AICA, Diogo Veloso, nosso sócio intergaláctico, e não menos intergaláctico, esse quase estrela, né? Eric Paulino. Claro! Estamos aqui para conversar sobre esse tema e eu já abro, né, o que vocês têm para trazer para a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, felicidade nas organizações. O bicho está pegando, felicidade na pandemia, o bicho pegando. Esse é um lindo tema, né, gente? Um tema que, desde a década de 90, na verdade, muitas organizações já começam a buscar caminhos e formas de criar um ambiente saudável dentro das organizações. As organizações, por natureza, elas foram criadas, concebidas para um ambiente muito competitivo. Então, a competitividade imperava. E essa competitividade imperando, ela não tinha necessariamente alguns elementos centrais que traziam as pessoas numa relação de afeto, numa relação verdadeira. Afinal, estava todo mundo buscando resultado pelo resultado. E não é para deixar de ter resultado. Não é para deixar de buscar o resultado como um objetivo fim das empresas privadas, mas é a gente conseguir, ao alcançarmos resultado, termos pessoas dentro de casa, dentro do ambiente organizacional, que consigam buscar sentido na atividade que estão fazendo. Quando elas encontram o sentido na atividade que estão fazendo, elas se sentem realizadas. Quando elas estão realizadas, elas conseguem produzir mais e melhor e entregar melhores resultados. E isso não é à toa, isso vem de uma teoria por trás da felicidade das organizações, isso vem de estudos onde a felicidade se torna ciência cada vez mais. E a empresa, o ambiente empresarial é mais um capítulo dessa história, onde a gente tem esse esforço no sentido de criar alguns instrumentos, alguns parâmetros, alguns mecanismos para fazer com que as pessoas que estão dentro do ambiente organizacional, elas saiam de lá dizendo: eu trabalho aqui, eu entrego produtividade, eu entrego performance, mas eu sou feliz com o que eu faço. Eu me sinto realizado quando volto para casa todos os dias da minha vida, ou grande parte dos dias. É sobre isso que a gente fala num contexto de felicidade das organizações. E aí cabe às organizações buscarem quais são os caminhos, enquanto técnicas, enquanto estratégias, enquanto práticas de gestão, para fazer com que essas pessoas sejam estimuladas a isso. Porque não é só uma questão de individualidade, é uma questão de coletividade. Não dá para falar em empresa feliz, onde as pessoas que trabalham na empresa estão tristes. Quando você está falando, Eric, eu lembro muito daquele livro, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ou seja, o que discute muito isso, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se eu consigo gerar resultado sem ser feliz, ou se para ser feliz eu preciso ter o resultado antes. Onde é que está o sucesso nesse processo de identificação? Ou seja, eu acho que partindo da produção acadêmica para o mundo real, para a vida real das organizações, será que eu consigo de fato estar dentro de uma estrutura, produzindo, gerando resultado, dando o melhor de mim? Veja, o melhor de mim é o quê? É desempenho, é performance, é resultado. Dando o melhor de mim sem estar feliz, minimamente encontrando sinergia, encontrando identidade entre a missão da organização e meu propósito, isso é possível ou não? Né? E aí a gente encontra essa dicotomia que a gente precisa começar a compreender. Eu acho que as organizações estão num momento próprio para isso, entender que o recurso vital e mais importante delas são as pessoas. Essas pessoas precisam estar se comunicando, formando um arcabouço fundante da organização, que surge através dessa felicidade. Acho que o caminho é bem por aí. Acho que a grande sacada disso tudo é que a gente que trabalha muito tempo com gestão de empresa, a gente veio, todo mundo aqui trabalha desde 18 anos de idade, 17 anos de idade dentro de empresa. E a grande questão é essa dicotomia. Existe um ambiente dicotômico. Olha, gestores, empresas felizes versus empresas produtivas e que entregam resultados. Ambientes de felicidade são ambientes anárquicos ao que é produtividade. E ambientes de produtividade são ambientes anárquicos ao que é felicidade. Será que chegou a hora da gente catapultar, explodir essa dicotomia e dizer que sim, é possível ter um padrão de felicidade, tendo um alto padrão sustentável, consistente, duradouro de resultados?
Será que esses picos de hard work, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que entregar muito, e será que ele é sustentável? Né? Será que ele está trazendo um ambiente sustentável para o mundo? Porque a gente está falando de realidade corporativa, empresarial. E quando a gente toca em felicidade, eu estou falando sobre seres humanos com seres humanos. E estamos falando, acima de tudo, de seres humanos que esquecem que são seres humanos. A gente se transforma numa máquina de resultado. A gente se transforma numa máquina de seguir o processo, seguir o compliance, né? Seguir a meta, né? Meta é meta e vice-versa. E isso não precisa acabar para que dê espaço à felicidade. Não é sobre isso que a gente está falando. A AICA não chega nas empresas dizendo, gente, é o seguinte, está tudo tranquilo agora, né? Não precisa gerar resultado, a gente chegou para a felicidade aparecer. Gente, a felicidade tem que ser na guerra. A guerra não para. Eu preciso estar são em meio à confusão. E o ambiente empresarial não vai deixar de ser um ambiente complexo, de muitas variáveis, de muitas incertezas, né, de muitas intercorrências. O ambiente empresarial nunca vai ser um ambiente tranquilo. Não vai ser. Então, nem deve ser. Nem deve ser. Então, ou a gente se acostuma a ter, a de fato explodir essa dicotomia e começar a falar sobre isso dentro da mesa, porque a gente vê muito, né, Eric, os fofos. Isso é fofo, isso é legal. Diogo, é motivacional, né? Motivacional, né? Será que o motivacional não entrega resultado? Não pode ser um cara mais analítico também? Um cara mais de resultado também? Por que não? Porque quem foi que criou essa dicotomia? Que os felizes, abertos, extrovertidos não podem ser focados em resultados. Quem foi que criou essa dicotomia? Para complementar ainda mais essa dicotomia, para enriquecer ainda mais, vamos procurar os cases de felicidade, cases de modelos de gestão de empresas que cresceram porque adotaram a felicidade como essência versus aquelas que adotaram a pressão, a pancada, a meta pela meta, com ambientes mais hostis. A gente vai encontrar mais cases aonde? Hostilidade. Né? Pressão. E aí se criou durante muitos anos uma cultura de que o caminho é esse. Para que eu entregue resultado, para que eu tenha uma empresa promissora, é como pré-requisito eu ter uma cultura de pancada, cobrança, meta, exposição. E aí a pergunta que fica a gente está aqui para desconstruir isso e principalmente, eu acho que nesse AICA 15, dividir com as pessoas que estão participando, que estão aqui abertas a escutar sobre esse assunto, quais são os mecanismos e como é que essas empresas podem fazer para estimular um ambiente mais feliz. Né? Um ambiente com mais elementos de bem-estar. E aí eu começo falando sobre um dos elementos centrais, que isso está corroborado em pesquisa, isso já está comprovado na pesquisa de Harvard, isso é muito comum, essa pesquisa já é uma pesquisa bastante citada, onde relações humanas, né? Índice de relacionamento, né? A forma como a gente interage com pessoas, que é um ambiente organizacional. O que é um ambiente organizacional, se não um ambiente de relação entre pessoas? Então, se eu quero promover felicidade nas organizações, de alguma forma eu tenho que estimular que essas relações entre as pessoas sejam saudáveis, promissoras, sejam de alguma forma de ajuda mútua, de complementariedade. É assim que eu vou garantir que de alguma forma esse primeiro elemento, e essa não é a totalidade, não é só assim que eu garanto, mas esse primeiro elemento, com certeza a gente vai ter uma chance maior na direção, né, de uma empresa com a cultura, né, feliz, vamos chamar assim. Isso é o primeiro elemento. Elemento 2, não menos importante do que relações saudáveis. Elemento 2, busca de sentido, significado, propósito. Não é de hoje que se fala de propósito, não é de hoje que se fala que a gente está cada vez mais contratando pessoas que se vinculam com a nossa essência, com a nossa identidade, e elas, na mesma forma, simplesmente desconectam da empresa porque elas não se encontraram. Se elas não se encontraram, se elas não enxergam a vida dela de uma forma alinhada com o que aquela organização está indo, os caminhos que a organização está indo, o que acontece? Elas não vão ter vínculo, pertencimento. Então elas fazem o quê? Dizem tchau, não vou participar desse ambiente empresarial. Então, segundo elemento central, né? Segundo elemento, propósito associado à essência da organização. E o terceiro, não menos importante, emoções positivas. O ambiente empresarial, ele é responsável por ofertar, seja na forma dos seus líderes, seja no ambiente cultural, num ambiente mais coletivo, ações coletivas, ações de sensibilização. Ele é responsável por fomentar que
naqueles encontros de sensibilização que a gente tanto faz na AICA, naqueles encontros de integração, as grandes convenções, nas confraternizações de início de ano, naquele ambiente de pertencimento, onde a gente vai vibrar para uma meta alcançada, naquele ambiente de acabamos de vivenciar uma fusão, vamos vibrar juntos, nossa empresa hoje é muito maior. Então, estímulos como esse fazem parte, né, de uma prática de gestão que vai na direção de pessoas que dizem, estou me sentindo bem, eu sinto bem-estar aqui dentro, eu vibro, eu divido energia com as pessoas, eu vibro com vitórias. E quando a gente faz isso, naturalmente a gente está fornecendo, provendo bem-estar. E bem-estar é um dos elementos da felicidade. Então, 3 elementos centrais. Eu fico pensando muitas vezes, né, no que o Oscar Motomura fala há muito tempo. O Oscar Motomura tem uma frase que ele fala no artigo dele, chamado Plateia e Protagonista, de 2009. E essa frase é muito atual hoje em dia. A gente precisa transformar intenção em resultado. E quando a gente fala de felicidade, a gente não encontra nenhuma empresa discursando infelicidade. A gente não encontra nenhuma equipe de diretores e nenhum RH dizendo o seguinte, aqui a gente vai ser infeliz, mas a gente quer um ambiente infeliz. A gente não encontra isso. Aqui a gente quer felicidade. A intenção, ok. Mas existe um gap gigantesco entre intenção de ter um ambiente feliz e a realidade de um ambiente feliz. A realidade que a gente encontra nas empresas hoje, em geral, com boas e bonitas exceções, são empresas tensas, são empresas enrijecidas pela pressão que estão levando do mercado versus a pressão que está trazendo para dentro de casa. Então a gente encontra a área de pessoas e cultura, Eric e Johan. A área de pessoas e cultura tensa, a gente precisa amadurecer a liderança, a gente precisa fazer com que isso dê certo. Áreas de pessoas e cultura que deviam estar levantando a bandeira da leveza. Vamos, mas vamos leve. Vamos, mas vamos juntos. Vamos, mas vamos direito. Vamos, mas vamos saudáveis. A própria área de pessoas e cultura está doente. Patologicamente doente do universo de tensão ecossistêmico que tem nas grandes companhias. Então a gente fala com gente que não sente mais, parece que não toca, parece que quando fala de propósito é muita fofura, a gente tem que falar do EBITDA, do resultado, né, da expansão. Então a gente está num momento de muita pressão dentro das organizações e essa pressão é legítima, porque o mercado realmente está exigindo muito de todo mundo, seja exigindo muito de empresas que estão com grandes problemas de faturamento, ou seja exigindo muito de empresas que bombaram nessa pandemia e estão vendendo muito dentro de um nervosismo operacional de crescimento absurdo. Então, isso tudo tem levado as empresas a conversarem muito sobre Kanban, Scrum, metodologias ágeis, todas as metodologias de gestão, vamos ajustar, mas a gente fala pouco de felicidade. A gente fala pouco que as pessoas estão cansando. A gente fala pouco que as pessoas estão adoecendo dentro das empresas. Perfeito. Eu acho que é importante a gente entender isso. Parece que, quando eu falo de felicidade, eu preciso abrir mão de todo o resto. Não é isso. Todo é muito importante, mas a felicidade é compreender, e você colocou, Eric, Diogo, as pessoas, relacionamento, como é que eu estou quanto gente. E quando a gente fala isso, a gente precisa entender uma coisa importante, não é ser fofinho, vem cá que eu vou ninar você, nananeném, não é isso. E a gente entender que eu preciso ser maduro e desenvolver maturidade emocional para saber lidar com o estresse, porque do contrário as pessoas não estão sabendo lidar com o estresse. Eu acho que felicidade, um dos pontos, vetores maiores da felicidade é saber lidar com o estresse, é saber lidar com pressão, é compreender que quando outra pessoa te dá um feedback que você não esperava receber, isso não te diminui nem te aumenta. Isso apenas é para o teu desenvolvimento pessoal, é para você entender que você pode ser melhor. Potencialmente todo ser humano, independente de onde já tenha chegado, ele pode subir a um outro nível, um outro step que merece ele. Que ele precisa estar. Mas isso é maturidade. Então perceba, é saber compreender. Sou eu. Quando a gente fala, a pessoa no centro, relacionamento, precisamos ser felizes. Ok, mas eu preciso ser o agente disso.
Eu, quanto profissional, preciso ser maduro o suficiente para entender como é que funcionam essas relações. E aí, quando eu tenho um RH, uma gestão de pessoas, que levanta essa bandeira e me ajuda, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas independente da gestão de pessoas, você precisa, quanto ser humano, quanto profissional, defender o valor das relações. E como é que eu faço isso? É simples. Você é líder, chama os seus liderados para conversar, um feedback individual, olho no olho, caramba. Quantas empresas não fazem essa prática tão vital, tão banal? Quando se fala sobre isso, as empresas não fazem isso. O líder é apartado de sua equipe. Ah, mas eu não sou líder, eu sou um liderado. O que eu faço? Chama o teu líder para conversar contigo. Líder, o que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo que não está de acordo com a tua expectativa com relação a mim? Me fala, olho no olho, anota. A galera vai para o feedback, nem registra o que está escutando. Não é importante aquilo ali. Veja, quando eu estou numa palestra, quando a gente faz uma convenção, quando a gente faz uma intervenção dentro da organização, dentro da empresa, quando é que eu sei que aquilo é importante? A pessoa está no input, nossa folhinha de input, anotando. Olha, eu vou para um feedback. Vou pedir um feedback, eu vou dar um feedback. Inclusive eu defendo, a gente defende a mão dupla. Que tanto eu dou feedback, quanto eu recebo feedback. No mesmo nível. Mas quando eu vou para uma ação desse tipo, que é tão fundamental, vai um papelzinho, caneta e anota, para o teu desenvolvimento. Não faz isso, entende? Tem um dos módulos que são mais solicitados, né, quando a gente faz formação de liderança e cultura aqui na AICA, que é o módulo de inteligência emocional, que a gente chama corretamente de maturidade emocional. Quando a gente fala de maturidade emocional, a gente fala de criar musculatura emocional para estar são em meio ao ambiente corporativo. Criar musculatura emocional para estar são em meio ao ambiente corporativo. E aí a gente tem duas realidades. Tem uma realidade de uma geração, né, que está muito acostumado com o ambiente nervoso, está muito acostumado com muita pressão e com muito ativismo operacional. E esse costume não necessariamente é saudável, porque às vezes ele traz a reboque várias doenças, né, somatizadas para dentro dos nossos líderes, nossos diretores, mas é uma geração que suporta mais. E a gente tem outra geração, que está chegando agora, dos líderes novos, dos colaboradores novos, dos analistas novos, cheio de ideias fantásticas, cheio de um estilo, né, de pensamento adequado ao novo mundo e o futuro, cheio de talento existente para que a gente utilize esse talento a serviço do mundo, das empresas e tudo mais, mas essa nova geração que está chegando tem uma frágil musculatura emocional para reconhecer valor em um ambiente nervoso corporativo. Então a gente está no meio de uma crise, né, que é sem precedentes. Porque é uma nova geração chegando, que já são líderes e que não estão suportando os ambientes corporativos. Então, se a gente não acordar para isso, a gente vai acordar tarde demais. E quem vai ser o líder? Quem vai sobrar para ser liderança não são os talentos. Os talentos vão dizer, não quero. Eric falou sobre propósito, sobre emoções, sobre uma empresa legal. Né? Essa intencionalidade, ela tem que se transformar em prática urgente. Porque senão seus líderes do amanhã não existirão, não suportarão. A gente está tendo crise de ansiedade dos jovens dentro das companhias. A gente está tendo famílias dizendo, meu filho, você não vai mais para essa empresa. Porque as expectativas são outras, as arquiteturas comportamentais são outras, o mundo mudou. E muitas vezes a empresa continua no mesmo repertório de entrega, né, de pessoas e cultura tradicional. Então, por isso que a gente criou aquele produto Pessoas e Cultura 4.0. Quando a gente trabalha o produto Pessoas e Cultura 4.0, a gente está dizendo, mercado, vem cá. A gente tem estudado muito sobre como envolver pessoas e como modelar cultura, modelos mentais coletivos a serviço disto tudo que a gente tem que construir de maneira consistente e de maneira sistematizada. E que isso não são 6 meses, isso não é um treinamento, né? Isso não é só treinamento, isso não é só formação, isso é um movimento que tem que acontecer de maneira constante, isso não vai parar, é um movimento que não para, ele se adapta, ele se modela, ele vai ganhando uma tribo, vai ganhando outra tribo e vai trazendo as pessoas para dentro de um ecossistema de empresa que pensa novas ideias, novas culturas, novas formas, novos jeitos e que muda.
e tem a mudança como hábito. Então, essa vacina que a gente está levando para dentro das empresas, e algumas empresas estão comprando, ela faz todo sentido para um novo mundo. E tem empresário acordando, tem empresário dizendo, Diogo, Johan, Eric, não dá mais para a gente viver sem essa vacina de maturidade que a gente tem que dar às pessoas, tanto maturidade do modelo de gestão cultural, tanto maturidade nas pessoas que estão vivendo um ambiente corporativo que sofre com muitas pressões. Então, acredito que a gente tem um grande propósito aqui, é por isso que a gente trabalha com brilho nos olhos, virado no giraia, todo mundo concentrado aqui para entregar o melhor, é por isso que a gente estuda tanto o que está acontecendo no mundo, que não é, a gente não está falando de fórmulas, a gente não está falando de, agora vamos implantar a metodologia Disney na sua empresa. Pelo amor de Deus, gente. Claro que a metodologia Disney nos ensina muitas coisas. A metodologia Google nos ensina muita coisa. O que a Facebook faz nos ensina muita coisa. O que a Nubank está fazendo nos ensina. Mas não é sobre replicação, é sobre remasterização, é sobre misturar conceitos, é sobre entender a realidade da empresa, é sobre mergulhar qual é a cultura de verdade, é sobre deixar claro qual é a cultura. Nós somos isso. Você tem autoridade. Você tem a possibilidade de dizer, não, eu não acredito nisso. Então, essa é a primeira chave para a felicidade. A primeira chave para a felicidade é a congruência, é o fit cultural. Olha, eu acredito nisso que está acontecendo aqui. Primeira chave. É a primeira chave, porque senão a gente vai estar fazendo movimentos dentro da empresa de gente que não acredita nessa cultura, nesse jeito coletivo de ser, e não tem movimento que dê certo. Então, o processo de recrutamento e seleção tem que mudar. O processo de desenvolvimento das pessoas tem que mudar. E o papo reto na gestão das pessoas tem que existir. Tem culturas tão fortes como a da Ambev, que é um exemplo enigmático, né? Que todo mundo dá esse exemplo, mas é um exemplo enigmático. Se você não entender e não gostar daquela cultura, você vai odiar. Sim. Você não vai gostar de jeito nenhum. Sim. E isso é fantástico, porque quem gosta, gosta mesmo. Então, aquela cultura Nutella, de eu quero agradar todo mundo, eu quero todos os perfis e tal, será? Será? A gente não está falando de não podemos ter pluralidade, porque a gente precisa. A gente precisa ter pessoas diferentes, precisamos. Mas a gente está falando de diferenças comportamentais, de formação, mas a gente não está falando de diferenças culturais. Se a empresa advoga alguns movimentos que eu não acredito, eu não me conecto. E se eu não me conecto, temos um problema de felicidade. Né? Então, a gente precisa começar a reconstituir, né, cultura, felicidade. Não é um treinamento. Não. Vamos fazer aqui o Dia da Felicidade. Não é isso. Vamos contratar a AICA para fazer pílulas de felicidade. Não é isso. A gente está falando da relação causal, de algumas coisas que acontecem dentro da companhia que a gente olha e fica impressionado. Impressionado. A gente tem uma empresa de consultoria, que é a Gestex AICA, que a gente faz intervenções de consultoria, que a gente fica impressionado como as empresas estão dodóis, como os executivos estão tensos, como as coisas estão ansiosas, como o pessoal quer coisa para 15 dias, para 20 dias e não fala sobre essência. Então a gente precisa começar a dizer um SOS. SOS, empresa. A gente precisa falar sobre felicidade, porque felicidade fala sobre perpetuidade da empresa e fala sobre sustentabilidade do teu negócio. Não é sobre coisa fofinha. Perfeito. Show. Uhum. Povos, eu acho que a gente, nesse AICA 15, a gente deixou um subsídio massa para vocês. Replica aí, divulga pra galera e esse é só o primeiro. Tem mais. Logo tem mais AICA 15. Até logo, galera. Abraço.